Oi, gente, Paulo Thiago falando, Informar Direito na área, e hoje nós vamos tratar com vocês sobre o novo crime da violência institucional. É uma lei nova que foi aprovada na data de hoje e que já começa a surtir efeitos, né? Dada que a sua vigência é imediata. Eu preparei um pequeno roteiro aqui para orientar a nossa fala, o novo crime de violência institucional, direito penal simbólico, e antes de entrar logo na matéria, eu peço que você já deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Estou tentando divulgar o máximo possível em todas as redes sociais que eu tenho conta. Então, você vai ter no TikTok, você vai ter no YouTube, no Instagram, enfim, é fácil. Dê aquela sua força, like é precioso aqui para as nossas atividades. Então, por favor, não me deixe desamparado. Seguindo aqui com a nossa fala, a lei 14.321 de 2022, ela, como eu coloquei há pouco, ela foi sancionada hoje, já está vigente, e ela traz essa nova figura, né? Uma figura chamada de violência institucional, que institui um crime e que promove alterações na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade foi aprovada ali em 2019 e busca justamente punir excessos praticados por agentes públicos, funcionários públicos de um modo geral. Tá? Então, você tem aí a inserção de um novo crime na lei de abuso de autoridade, e esse crime é chamado de violência institucional. Como os próprios parlamentares envolvidos na elaboração desse novo crime mencionaram durante o período em que se discutiu essa matéria da violência institucional, o crime tem pertinência com aquela trágica audiência que foi divulgada envolvendo uma jovem, né, a chamada Mariana Ferrer. E justamente por conta de toda aquela violência que foi praticada contra ela por integrantes do sistema de justiça, aí você tinha de advogados a defensor público, o Ministério Público, o Judiciário, muita gente que de certa maneira foi agressivo, foi omisso, né, naquela audiência lamentável, contra uma jovem que ali estava na condição de suposta ofendida, né, pela prática de crimes contra a dignidade sexual. Toda uma discussão, todo um debate foi instaurado acerca daquela situação, e a proposta ou a finalidade almejada com a criação desse tipo penal é justamente proibir que medidas investigatórias sejam utilizadas com a intenção de revitimizar a pessoa que já sofreu um trauma. Então, a ideia é que você não faça com que uma pessoa passe novamente e de forma desnecessária por por um, por um processo de relembrança, de resgate dessa dor e até mesmo de potencialização dessa dor. Isso acaba sendo muito comum nessas temáticas que envolvem violência contra a liberdade, né, a autodeterminação sexual. Bom, o texto legal é o seguinte: artigo 15A, que é a nova redação da Lei de Abuso de Autoridade, né? Submeter a vítima da infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. Primeiro, a situação de violência, ou, segundo, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, uma pena considerável, relativamente baixa, né? Você tem aqui a criação de um novo tipo penal, mas que é uma infração de menor potencial ofensivo. Um crime de menor potencial ofensivo é um conceito que a gente obtém lá da Lei 9099, é aquele cuja pena máxima não supera o patamar de 2 anos. Aqui você tem uma pena que vai até 1 ano, tá? Ainda que haja acumulação de multa, continua sendo um crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada em 2/3, uma causa de aumento de pena. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena será aplicada em dobro. Bom, percebam que é uma redação legislativa complicadíssima, muito mal feita e que abre margem para uma série de interpretações aqui, seja no que você possa entender como, por exemplo,
procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, né? Em algumas situações, lamentavelmente, você não tem como não adotar práticas que sejam invasivas, né? Por exemplo, um exame pericial nas situações que envolvam crimes sexuais, por exemplo. Tá? E vejam que aqui o tipo penal ele é até um tanto quanto amplo, porque no caso você fala de vítima de infração penal, tá? Ou a testemunha de crimes violentos. Então, quando você pega tipos penais violentos, a gente vai entender aqui, pelo menos é o que dá a margem, né? Os tipos penais que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa. E aí, ainda naquelas hipóteses de violência imprópria, né? Então, por exemplo, nas situações que envolvam vulnerabilidade. Algumas hipóteses você só vai conseguir avançar na própria investigação e na própria apuração, porque se estamos no âmbito de um Estado democrático de direito, nós precisamos de uma investigação, nós precisamos de um processamento, e esse processamento ele só é de fato legítimo se ele respeitar também o contraditório e a ampla defesa. Então, algumas situações, obviamente, vão requerer esse, né, essa situação de repetição, né, em alguns casos. Né? Determinar quando essa repetição é desnecessária, afrontosa, vai ser um trabalho tanto. Né? E aí nós temos aqui, por exemplo, já vi alguns colegas colocando, e eu acho que faz mau sentido, uma manifestação dos que nós chamamos do que se chama, né, em doutrina, de direito penal simbólico. Tá? Um direito penal que ele é mais uma perspectiva demagógica, né, no sentido de você tentar acalmar, né, o anseio popular por um suposto desejo de segurança, quando, do ponto de vista da efetividade, essa norma não vai entregar isso. Lá no livro, né, na Revolução dos Bichos, há um trecho interessante, né? De tanto clamarmos por segurança pública, né, e optarmos, né, justamente pela restrição da liberdade em nome dessa segurança pública, a gente acaba perdendo tanto a liberdade como não obtendo a vendida, né, a prometida segurança. E aqui você tem um impacto eleitoral muito grande, porque provavelmente isso vai ser usado como bandeira política. Né? Eu sou o parlamentar por trás dessa nova figura penal, que é um discurso comum, muito em função de toda uma tradição autoritária que nós temos, de cultuarmos, né, a punição e até mesmo procedimentos mais autoritários, e também porque há um certo deleite coletivo, né, ainda que eu não possa demonstrar isso em pesquisa, mas vendo algumas manifestações, há um certo deleite coletivo por novas infrações penais, né, por recrudescimento de penas e por aí vai. A imposição semântica, por exemplo, que seria um procedimento desnecessário. Quem vai definir isso? Ao que parece, fica mais um tipo penal aberto, que não se insere no conceito de um crime culposo e que deixará margem para o Poder Judiciário, de forma discricionária, definir, no caso, qual vai ser esse fato penal, ou esse procedimento, melhor dizendo, desnecessário ou não. O que mais seria interessante se nós tivéssemos nessa temática que envolve a questão de violência, especialmente aqui violência sexual contra mulheres, investir em estrutura, tá? De todo o aparato de segurança pública e do próprio sistema de justiça, para que essas pessoas que sejam vitimizadas por tais práticas criminosas abjetas, que elas possam ter um acolhimento melhor. E também o investimento em pessoal, tá? Para que as pessoas que estejam à frente dessas funções tenham, de fato, preparo para lidar com pessoas que chegam traumatizadas, né, fraturadas por conta de crimes de tamanha barbaridade. A outra situação que também poderia ser muito mais eficaz, ainda que venha a surtir efeitos a médio e longo prazo, de fato, iniciarmos um processo de educação sexual para que nós possamos entender, primeiro, desde cedo, quais são os limites dos nossos desejos, especialmente no sentido de que nós possamos romper com essa cultura patriarcal que vem ao longo de toda a nossa formação, determinando que os homens decidam o que fazer com os corpos das mulheres, né? Não só com os corpos, mas também com as almas. Isso tem que passar por um processo de educação e que muitas vezes vem tendo
um tratamento irresponsável, né, por algumas seitas e também por algumas figuras políticas abjetas e reprováveis, que geralmente levam essa temática que não é tão, entre aspas, polêmica, né, como se observa aqui no Brasil, em outras partes do globo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que que tenha sido o mais elucidativo possível e que nós possamos aguardar mais informações e também o andamento das questões que vão envolver a aplicação desse novo tipo penal de violência institucional. Um abraço e até a próxima.